Obrigado. Agora eu vou chamar o Thiago, da Letros, para contar um pouquinho para a gente aqui o que eles têm feito. Queria primeiro agradecer ao Júlio, a Maria, a Ana, pelo convite, e toda a equipe da Atlântico, também pela menção no relatório que eles distribuíram ontem. Prazer estar aqui com vocês, especialmente para falar sobre o tema que me move toda a Letros, que é a educação. Acho que o Júlio trouxe bem no final que é muito legal ver as inovações, ver a tecnologia movimentando os mercados, a economia, mas no final a gente tem alguns problemas estruturais que seriam ótimos se a gente pudesse ter a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, como fator de transformação. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho aqui hoje com vocês. A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de inovação. E 3.200 anos antes de Cristo, criou-se ou inventou-se provavelmente a maior inovação de todas, que é a escrita. Segundo Yuval Harari, do Sapiens, que eu tenho certeza muitos de vocês leram, foi a capacidade de registrar conhecimento e compartilhar conhecimento que tornou o Sapiens a espécie dominante. E a escrita não é só fundamental, a escrita, a leitura, o domínio da linguagem não é só fundamental historicamente. O domínio da linguagem define a nossa capacidade individual de aprender e, portanto, de ser quem a gente pode ser. Ela está diretamente relacionada à nossa capacidade de desenvolvimento social, humano e econômico. Infelizmente, no Brasil, apenas 12% dos adultos podem ser considerados letrados, ter a capacidade de ler e escrever plenamente. 88% dos adultos no Brasil não conseguem ler um livro do ensino médio ou escrever um texto argumentativo. Esse, sem dúvida, é um dos maiores problemas estruturais da nossa sociedade. E por que não consegue? Por que a gente tem esse problema tão estrutural e que a gente carrega tanto tempo? Isso acontece porque o nosso modelo educacional, as nossas escolas, elas não estão olhando para os estudantes. Nossos estudantes são invisíveis. Essa aqui é uma redação de um estudante do 3º ano do ensino médio, numa escola privada da Grande São Paulo. Esse é o feedback, a devolutiva que ele recebe do seu professor depois de 2 ou 3 semanas após escrever uma redação. E a gente sabe que a melhor maneira de se aprender a ler e escrever é praticando, é lendo e é escrevendo. Que nem andar de bicicleta. Não dá para aprender na teoria. Então, o que a gente vê hoje nas escolas é que, hoje, por exemplo, quinta-feira, 31 de agosto, um professor vai entrar na sala de aula e vai ver, opa, hoje é dia do capítulo 12. Eu vou dar o capítulo 12 para todas as minhas turmas. Na semana que vem, eu vou dar o capítulo 13. E assim por diante. Provavelmente no ano que vem, na última semana de agosto, eu vou dar o capítulo 12. E na 1ª de setembro, eu vou dar o capítulo 13. O estudante é invisível. Não importa. Quais são os desafios que os nossos estudantes têm? Quais são os problemas que eles revelam? Quais são as oportunidades que eles têm de se desenvolver, seja individualmente, seja numa perspectiva coletiva de turma? Os professores não sabem, os gestores não sabem, as famílias não sabem e os estudantes também não sabem. Nenhum estudante hoje sabe seu nível de proficiência em relação à linguagem. Ele tem uma nota ali de redação que o professor deu para ele, e um professor de escola pública, nem isso muitas vezes ele consegue fazer. Não consegue corrigir o texto do aluno. Quando consegue, dá uma nota. E esse aluno não tem a menor ideia do que ele faz para sair de um 5 e ir para um 6. A gente acredita que a inteligência artificial pode realmente ser uma evolução estrutural do sistema educacional. E a gente está fazendo isso na Letros com um programa para desenvolvimento da escrita e da leitura. Um programa curricular que é integrado ao dia a dia dos professores e dos estudantes. Mas será que funciona? Para entender se funciona, a gente recebeu um financiamento do MIT, que fez uma avaliação de impacto estrutural, científica, com mais de 170 escolas públicas do Estado do Espírito Santo,
com mais de 19 mil alunos, com mais de 500 professores, para entender, será que esse negócio funciona ou não funciona? Será que tem efeito de evolução efetiva dos estudantes? E a gente fez esse trabalho, essa pesquisa rodou por 5 meses. 5 meses. Os alunos acessaram o nosso programa 5 vezes e produziram textos e tiveram atividade de leitura, preenchendo uma aula nessas 5 vezes. E a gente tentou medir o resultado. O efeito disso, olhando para o resultado do Enem daquele ano, que foi o ano de 2019, para entender, teve algum efeito de evolução desses estudantes? Os estudantes que participaram do programa Letros, que foram selecionados de maneira aleatória, ranquearam em segundo nacionalmente, na redação do Enem. Os estudantes do grupo controle, que não participaram do programa, ranquearam em 8º. Em 5 meses. 5 meses. Não é uma avaliação nossa, é do MIT junto com a FGV de São Paulo. Importante dizer, dentre todas as disciplinas que são medidas pelo Enem, que é a grande avaliação do final da educação básica brasileira, redação é de longe onde a gente vê a maior desigualdade entre estudantes de escolas públicas e privadas do Brasil. O gap de nota é de 30%. Nessa pesquisa, os estudantes que participaram do programa da Letros reduziu esse gap em 9%, em 5 meses. Muito bem. Como é que funciona essa inteligência artificial de vocês? Vamos lá. É um programa curricular. Os estudantes escrevem dentro da sala de aula, pode ser em casa também, mas muitas vezes dentro da sala de aula, e fazem atividades como atividades de escrita. A partir do momento que o estudante coloca o seu texto, escreve, a gente é capaz de quebrar esse texto em várias camadas, tentando entender os diferentes aspectos linguísticos desse texto. Parte morfológica, sintática, ortográfica, semântica, coesiva, e assim por diante. E a gente começa a identificar padrões. Aqui é um exemplo simples da parte ortográfica. A gente começa a identificar quais são os padrões textuais do João. E o João, a gente percebe que ele tem dificuldade de acentuar para o paroxítona. Ele tem dificuldade de acentuar paroxítona terminada em ditongo. Ele comete um equívoco de concordância nominal. E isso vai armazenando e construindo o perfil de cada um dos estudantes. Quando ele termina de escrever, imediatamente ele recebe uma devolutiva de texto, em que a gente analisa uma série de elementos textuais que nós sabemos têm uma correlação direta com a qualidade do texto e com a nota. Além de toda a parte estrutural do texto, mostrando para o aluno e fazendo comentários, a gente consegue analisar cada uma das competências com comentários personalizados. Aqui é um exemplo de uma redação do Enem, mas hoje a gente já trabalha com 16 gêneros textuais do ensino fundamental ao final do ensino médio. E, para além dessa análise diagnóstica, a gente oferece para os alunos a oportunidade de trabalhar com a inteligência artificial. Conforme eles vão escrevendo e vão mexendo no texto, eles conseguem ver esses elementos estruturais melhorando, né, e evoluindo, entendendo exatamente quais são as palavras, os pontos, as mudanças que eu faço no texto que podem, de fato, afetar positivamente a qualidade da minha escrita. E, para além dessa experiência dinâmica, a gente consegue também conversar com o aluno, a gente consegue dar orientações em relação à semântica do texto, em relação ao conteúdo, em relação à qualidade da argumentação que esse aluno está trazendo sobre o tema que foi proposto. Isso é uma inovação nossa, utilizando inteligência generativa, que permite fazer com que essa experiência de escrita não seja apenas diagnóstica, mas ela seja efetivamente uma experiência de aprendizagem. Todo esse trabalho é implementado de maneira integrada com os professores. Enquanto os estudantes têm uma experiência única e específica, os professores também têm uma experiência em que eles conseguem ver, turma a turma, a evolução dos seus estudantes nos diferentes critérios de avaliação e receber não só o diagnóstico, mas recomendações de ações para efetiva melhoria da sua turma. Então, acompanhamento de mãos dadas, professores e alunos. E a gente acredita que, dessa maneira, a gente chega num ponto em que a gente consegue, de fato, transformar uma série de paradigmas da educação. Dentre eles, colocar, por meio da inteligência artificial, os estudantes efetivamente
no centro do processo de ensino e aprendizagem. O nosso trabalho, que passou por uma série de avaliações acadêmicas, científicas, técnicas, foi reconhecido em 2020 com a melhor tecnologia educacional do mundo pela Unesco. É o maior prêmio da educação, em que a Unesco, em seus 113 países, avalia e seleciona as melhores soluções nacionais e leva essa solução nacional para um júri técnico em Paris, onde se define as melhores tecnologias do mundo. Esse prêmio existe desde 2005. Pela primeira vez, uma tecnologia educacional brasileira recebeu esse prêmio, e foi a Letros. Esse primeiro lugar, vocês devem estar achando que deve ser sobre o prêmio da Unesco. Não é sobre o prêmio da Unesco. Em 2021, com todo o resultado que a gente conseguiu gerar no Espírito Santo, o Espírito Santo fez com que a Letros se tornasse efetivamente política pública de Estado, e nos tornamos o programa oficial do Estado para o ensino médio, para desenvolvimento da escrita e da leitura dos estudantes. Então, em 2022, foi o primeiro ano em que a Letros foi implementada como política pública, em mais de 230 escolas, com todos os alunos do último ano do ensino médio. Esse trabalho, em um ano, fez com que, no final do ano, no Enem, o Espírito Santo, de fato, alcançasse a primeira posição do Brasil com o melhor nível de escrita do Brasil pela primeira vez. Isso disparado em relação ao segundo e terceiro lugar, que normalmente vinham ranqueados empatados. Para finalizar, eu vou ler para vocês aqui uma carta. É uma carta que a gente manda com o nosso programa para as famílias dos estudantes que participam em cada uma das escolas. Prezada família Barbosa, gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a Juliana. Ela é uma pessoa com uma personalidade bastante singular e muita sensibilidade para compreender e lidar com questões sociais. Além disso, ela possui um gosto bastante diversificado, sempre aberta a conhecer novas coisas. Juliana tem como referência seus irmãos, que sempre priorizaram o estudo, e, por conta disso, conseguiram alcançar posições que, no passado, pareciam distantes. Essa determinação é uma das suas características mais marcantes. Além disso, ela se interessa por metáforas, músicas, que possuem histórias e interpretações além da letra, e citações de autores como Steve Jobs, Leandro Carnal e Mário Sérgio Cortella. É impressionante perceber como a Juliana tem uma visão ampla sobre a formação dos cidadãos e a vivência em sociedade. Ela acredita que a educação é o caminho para a construção de uma sociedade igualitária, onde todos têm a oportunidade de aprender com a diversidade. É inspirador ver como ela busca sempre compartilhar suas ideias e aprender com as vivências e opinião dos outros. Gostaríamos, por fim, de recomendar uma nova leitura a Juliana, o livro Jovens Falcões, de Eduardo Lira. Com certeza, ela vai adorar, se puderem acompanhá-la na leitura. A Juliana é uma jovem incrível, com muita sensibilidade e uma perspectiva única do mundo. Tenho certeza de que vocês têm muito orgulho dela e de sua postura diante da vida. Atenciosamente, Escola Santa Maria. Essa carta foi escrita pela nossa inteligência artificial e ela será enviada para as famílias periodicamente junto com os boletins. É uma nova maneira que a gente enxerga de utilizar inteligência não só para dar uma resposta precisa ou construir um conteúdo, mas efetivamente mudar as relações que existem dentro do ambiente escolar. E é isso que a gente acredita que vai acontecer. A gente, na Letros, realmente acredita que a inteligência artificial é uma tecnologia que, ao contrário de várias outras que a gente viu passar pela educação, realidade virtual, realidade aumentada e várias outras que a gente viu que não pegaram, essa a gente acredita que tem um potencial real de transformação. E por que a gente acredita nisso? A gente acredita que essa é uma inteligência que permite reconhecer
o estudante na sua individualidade. Esse texto que foi produzido foi baseado em inputs que a Juliana foi dando para a gente ao longo da sua jornada dentro do programa, escrevendo sobre a vida, sobre a família, sobre os interesses, sobre seus objetivos, sobre seus sonhos. A partir do momento que a gente consegue reconhecer o contexto, os interesses, os valores de cada um dos estudantes, a gente consegue reconhecê-lo na sua individualidade. E ele vê importância nisso. A gente ressignifica a experiência para ele. A gente consegue também humanizar esse processo, porque a gente está chamando o estudante pelo nome, a gente reconhece quem ele é. A gente consegue, de fato, ter uma abordagem que não é apenas tratando ele como um número. E, por fim, a gente tem o poder de conectar. Veja um exemplo dessa carta e vários outros exemplos que permitem a gente levar o estudante e conectá-lo aos professores, às famílias, aos gestores de uma forma completamente diferente. Então, a gente acredita realmente que o grande poder da inteligência artificial é, de fato, humanizar o processo educacional. E é isso que vai permitir a gente transformar a educação no Brasil e no mundo. Obrigado.